Maravilha, maravilha. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa live aqui no meu Instagram. Hoje eu quero falar um pouco sobre o fluir da essência, que é aquilo que todos nós precisamos. Fluir com a nossa essência. Mas Sérgio, quem é a nossa essência? A nossa essência é a fonte criadora de tudo que é. Em outras palavras, Deus em nós, o Cristo interno, o eu sou, consciência, né? A nossa consciência, a consciência de Deus em nós. E esse fluir, né, da essência, ele muitas vezes nós não fluímos com esse poder, né, com esse poder de Deus. Muitas vezes a gente acaba resistindo às coisas. E a gente resiste às coisas através de preocupações, através de ansiedades, através de confusões. Quando eu falo confusões, confusões internas mesmo. Nós não deixamos esse fluxo, né, passar por nós por causa, muitas vezes, da nossa própria natureza, né, nossa natureza humana, que a gente pode chamar também, em outras palavras, de ego. O ego, ele é como se fosse um bloqueador da essência que tudo é. É ele que muitas vezes nos faz ficar, né, ter pensamentos que nos deixam tristes, que nos deixam frustrados, que nos deixam ansiosos, preocupados com o que há por vir. A nossa natureza, ela sempre vai querer ser perfeita em muitas coisas, ela quer estar sempre no controle. E quando nós, como ego, queremos estar no controle, logo a nossa essência não pode nos direcionar, não pode nos mostrar o real caminho. Às vezes a gente até por um ato ou outro a gente consegue visualizar o caminho, mas através da nossa natureza, da tristeza, da frustração, da confusão mental, a gente acaba acreditando que aquilo ali que a gente está visualizando, que é nosso já por natureza, por essência, nós não conseguimos trilhar esse caminho. Se você já viu o filme Matrix, tem uma passagem, né, uma parte que Morpheus fala para Neo, que ele fala que, olha, eu posso te mostrar o caminho, mas só você pode percorrer o caminho. Então, quando a gente percorre o caminho, realmente, o caminho que realmente é, nós então fluímos com essa essência. Se você imaginar quando eu era criança, né, eu às vezes quando dava aqueles temporais, aquelas temporais mesmo de final de tarde, assim, num verão, como geralmente dá. Então depois daqueles temporais vinha aquele sol, mas ainda continuava descendo a água, né, pelas estradas que ainda não eram asfaltadas. Descia aquela água, aquela coisa assim muito intensa. E pelo menos eu saía e ia assim no canto da estrada e percebia aquela água correndo, correndo, correndo. E eu colocava a mão, né, para parar aquela água. E eu sentia a resistência quando a água batia na minha mão. Ela batia e ela subia por cima. Ela batia e subia por cima. Quando eu tirava a mão, a água passava com muito mais força. Então, quando a gente coloca a mão, literalmente, quando a gente coloca a mão através da nossa natureza, do ego, quando a gente coloca a nossa vontade, então o fluxo da presença divina não pode passar com tanta força, com tanta criatividade, com tanta benevolência, com tanta alegria, com tanta
prosperidade, saúde. Ela não pode passar. É como eu falei, quando a água descia, batia e ela subia por cima da minha mão. Então, às vezes tem algumas coisas que até passam, mas quando a gente tira a mão, tudo flui, como essa água de quando eu era criança. A nossa natureza, ela sempre vai buscar o que é melhor para nossa natureza, enquanto a essência busca o que é melhor para nós. É uma diferença muito grande, porque a minha natureza, o que, que ela pensa, o que, que ela quer? Ela quer procrastinar, ela quer se auto-sabotar, ela quer o conforto, ela quer a segurança, ela quer a perfeição. Em outras palavras, a nossa natureza, ela quer o quê? O controle. Então, quando a pessoa ela é muito perfeccionista, é porque ela está querendo o controle. Então, ela quer fazer perfeito e nunca faz. Por quê? Porque perfeição, em última análise, a perfeição ela não existe. A perfeição, a única perfeição que existe é a perfeição da presença que tudo é, que é Deus em nós. Esse é perfeito e harmônico. Eu costumo dizer que a nossa perfeição é aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Para nós é perfeito naquele momento. Então, vou dar um exemplo. A pessoa ela quer... vou dar um exemplo meu, né? Quero fazer um vídeo igual a esse. Então, às vezes a pessoa quer a perfeição. Ela quer cenários, ela quer fotos, ela quer isso, mas só que isso é somente querer o controle, querer controlar como vai ficar. Quando a gente solta o controle, quando a gente deixa que a essência pura e divina nos oriente, nos coloque no caminho correto, então tudo isso fica mais leve e a gente acaba fazendo. Quando eu quero a perfeição, às vezes eu não faço, porque eu quero tão perfeito que eu começo a colocar histórias naquilo, então começa as coisas, eu não faço por causa disso. E eu conto uma história. Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo. Por exemplo, eu tenho que ter um cenário. Tem que ter uma foto, tem que ter uma iluminação, tem que ter um áudio bom. Tem que ter uma roupa ideal. Tem que ter... eu tenho que cortar o cabelo de uma forma. Eu tenho que colocar essa roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, a pessoa arruma tantas desculpas que ela acaba não fazendo. Por quê? Porque ela quer controlar através da palavra muito bonita que é perfeição. Então, para algumas pessoas, a perfeição, na verdade, é um querer controlar o externo. Só que quem quer controlar o externo, geralmente não consegue se controlar internamente. Por quê? Porque tudo começa dentro. Tudo começa em nós. Então, se eu quero controlar internamente, eu começo a arrumar desculpas externamente. Quando eu quero controlar externamente, geralmente é porque eu não estou me controlando internamente. Então isso é um fato. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente sempre vai encontrar a pessoa que quer controlar isso, quer controlar aquilo, como que ela se sente quando ela perde o controle, se sente mal. Então o que tem que trabalhar? Qual é a emoção que está trazendo essa sensação para ela ter um comportamento? Então primeiro tem a emoção, né, que gera a crença, que a gente já viu em outros lives, gera a crença, que gera o comportamento, que gera o resultado. Então se a pessoa tem uma emoção negativa, né, muitas vezes uma emoção, por exemplo, uma emoção de tristeza, né, por um abandono de alguém, então às vezes ela quer esse controle, porque às vezes ela não consegue controlar por causa de algo que ela vivenciou, que ela deu um significado negativo. Então a pessoa quer controlar. E aí ela querendo controlar, ponto. Quer a perfeição. Perfeição, como eu falei, não existe em última análise aqui para nós. E a pessoa acaba não fazendo. Sendo que todos nós temos todo o potencial, nós temos tudo o que a gente precisa. Tudo. Todas as pessoas têm. Basta nós colocarmos isso em prática. Tá? Quando a pessoa, por exemplo, não sabe o que, né, fazer alguma coisa, na verdade, muitas pessoas falam, a pessoa é burra, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Não.
Eu não acho dessa forma. Eu acredito que a pessoa só não tem o conhecimento. Porque quando ela coloca o conhecimento, coloca a prática, ela aprende, ela consegue fazer isso. Então, na verdade, não existe alguém que não consiga fazer e etc. Apenas o conhecimento. Isso eu falo de forma geral, né? O conhecimento. A pessoa tem um conhecimento, como em coaching, né, fala sobre o conhecimento, prática e repetição. Então você adquire o conhecimento, né, que é a informação, você coloca a informação em prática e aí então você tem aquilo que você gostaria de fazer. Então, toda pessoa que um dia aprendeu a dirigir, ela antes não sabia. Se ela aprendeu numa autoescola, ou aprendeu, né, vamos colocar dessa forma, não numa autoescola, ela não sabia. Por quê? Porque ela não tinha o conhecimento. Quando ela começou a praticar, ela começou a ter o conhecimento e a ação. Então, o conhecimento, a prática, começou a praticar, né, e depois ela teve esse conhecimento na mente dela. Então hoje, se a pessoa dirige, ela não precisa mais ficar pensando, eu vou trocar a marcha aqui, eu vou apertar o acelerador agora, eu vou fazer isso, eu vou dar o pisca-alerta agora. Não, a pessoa apenas entra no carro e já automaticamente ela já sabe o que fazer. Então, isso o que é? É deixar essa fluência passar. É claro que tem a questão mais biológica, que é do ser humano, que o ser humano aprende. Mas se a pessoa, preste bem atenção no que eu vou falar, se a pessoa tem todo esse conhecimento, já praticou, já anda de carro, qualquer carro que ela entra, ela já consegue sair dirigindo. Se ela começa a colocar historinhas no meio, pense, ela não vai conseguir dirigir. Porque esse carro aqui é dessa marca. Porque esse carro aqui não é um carro que eu costumo andar. Sabe? Isso são as historinhas que nós também contamos quando a gente tem o conhecimento, até já praticamos, mas a gente muitas vezes não continua e acaba colocando o quê? A nossa história, a nossa historinha. E aí a gente não consegue executar aquilo que a gente quer. Então, é bem dessa forma que funciona. É uma live aqui mais rápida, mas tudo que eu estou falando, se a gente for aprofundar, certamente a gente começa a perceber esse tipo de situação. Que quando a gente flui com a essência, as coisas se tornam fáceis. As coisas são muito mais pelo poder da essência do que pelo poder do ego. Que na realidade, em última análise, o ego não tem poder nenhum. Ele apenas faz com que nós acreditamos que ele tem poder, mas ele não tem nenhum, porque tudo que ele nos traz é ilusão, é uma mentira. Então, dessa forma, quando a gente coloca as coisas em prática, coloca todo esse poder, então a gente consegue fluir com a essência. Tá bom? Então eu quero, deixar esse vídeo aqui, um pouco curto, mas que tem aí um conhecimento que pode te ajudar aí de alguma forma. Como eu sempre gosto de falar, eu tenho um livro, o livro O Encontro com a Sua Essência. Esse livro ele trata de assuntos de autoconhecimento, espiritualidade, ele fala sobre a dualidade, ele fala sobre questões de vibração, frequência vibracional. Tem técnicas ali que a pessoa pode fazer nesse livro PDF. Então, esse livro eu estou vendendo ele a R$35, mas nesse livro eu também dou alguns bônus, que é o meu treinamento Práticas Espirituais de Poder e as 10 ferramentas de mentoring. Então tem 2 treinamentos como bônus. Também dou uma mentoria express, que é uma mentoria que a gente conversa sobre algum assunto que a pessoa trazer, para a gente conversar mais sobre isso. E também o grupo no WhatsApp. Então você vai levar o quê? Você vai levar o livro de autoconhecimento, espiritualidade, algo bem profundo. Você também vai levar
o treinamento, práticas espirituais de poder e 10 ferramentas de mentoring, mais essa mentoria express comigo, é individual, e também o grupo por R$ 35. Então, se você quiser adquirir, se você quiser ter aí algo aí para você também se aprofundar mais nesse assunto, você pode ir na minha bio, né, na biografia do Instagram, entra lá, vai ter, né, o livro, vai ter o grupo, então você pode estar adquirindo, tá bom? Nesse sábado agora, dia 8, eu vou fazer uma live também no YouTube, tá? Diretamente pelo YouTube, nesse sábado, dia 8 de junho, tá? De 2024, porque talvez você possa ver esse vídeo, né, depois da data, mas vai ser nesse sábado, onde eu vou falar sobre os 5 aspectos da genética espiritual. Né? Provavelmente eu vou falar sobre a dualidade e mais outros assuntos mais interessantes. E aí eu vou fazer no YouTube, porque lá tem uns slides, eu consigo mostrar melhor para você. Tá bom? Então, espero aí que você tenha entendido o que eu falei. Tá? Deixa um comentário, curte aí essa live. Se você está no YouTube, deixa um comentário também, compartilhe esse vídeo. Enfim, tome as decisões aí que as plataformas pedem, tá bom? Então espero aí que você tenha gostado. Reflita no que eu falei. Um forte abraço e até mais.